Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que mais cresce no Brasil e no mundo, meu amigo. Tô aqui com o Seba, eu falei que cresce no Brasil, ele falou, não é no Brasil não, cresce no mundo. O cara já tá com a visão assim, ó. Galera, e por que eu trouxe esse monstro aqui pra falar conosco? Que nós vamos contar hoje a transição dele de plantonista para empreendedor, para empresário. É isso, Seba? Por que esse cara, ele saiu da condição onde muitos acreditam que seja estabilidade financeira, estabilidade profissional e partiu para a linha do empreendedorismo, onde nada é estável? Na verdade, como o Flávio Augusto já nos ensina, não existe estabilidade. Não tem. Então ele já sabendo disso, ele foi para uma outra linha e tá tendo sucesso nos negócios dele. E hoje nós vamos contar essa história incrível, porque quando eu conheci esse cara, eu tinha uma visão de falar assim, você tem plantão aonde? Qual que é o hospital que você atende? Ele falou, meu irmão, você não sabe de nada. Não vai por esse caminho, não. Então, tenho o prazer de hoje ter comigo aqui o Dr. Seba, que vai compartilhar a história de sucesso dele conosco. Conta um pouco pra galera quem é você. Fala, galera, Dr. Seba aí na área. E falar o seguinte, sou médico, eu venho de uma família totalmente médica, né, Rodrigo? E eu tenho um instituto, Dr. Seba Souza, onde eu faço emagrecimento e qualidade de vida, na Avenida Pacaembu 1701, já fazendo merchan, né? Já dando aquele gatilho. E a gente trabalha há mais de 8 anos ali fazendo emagrecimento e qualidade de vida. Só que eu venho de uma família médica, então eu vivi a medicina dentro da minha família, aprendi a ver medicina de plantão, a medicina onde o médico, ele acha que a estabilidade dele ou é ser CLT, nada contra CLT, porque todo mundo começa dessa forma, mas e a outra estabilidade é o cara trabalhar numa prefeitura com um contrato para poder dar plantão. Então o cara, ele dá plantão 24 horas, 48 horas, 72 horas que seja, vai para casa, descansa um dia e aí ele volta essa rotina de novo. Esse seria o mundo ideal para muitos médicos. Muitos médicos. O cara que se forma, ele já está pensando, eu vou dar um plantão, vou pegar um programa de saúde da família, eu vou ganhar 10 aqui, eu vou ganhar 20 aqui de plantão, mas ele não imagina o tanto que ele vai ter que trabalhar para poder ter aquele dinheiro, aquela renda por mês, achando que isso é estabilidade. Só que na realidade não é estável, porque se esse cara fica doente e não dá plantão, os 20 mil foi embora. E o PSF ele consegue dar uma segurada, porque às vezes ele consegue meter um atestado, alguma coisa. Mas se ele der cada vez mais plantões que ele der, ele aumenta a sua renda. Então qual é o defeito do médico, né? O nosso defeito. Quanto mais você cresce na sua vida profissional e financeira, mais plantões você vai ter que dar. Então, se eu quero comprar um apartamento que é 1 milhão, 2 milhões, eu tenho que dar mais plantões para poder pagar a prestação desse apartamento e dar entrada. Certo? Correto? Só que a longo prazo isso, você se torna um cara que não tem saúde. E aí foi que eu fui pego no meio dessa história toda. Imagine só. Eu, médico, eu fiz um juramento onde eu cuidaria da saúde das pessoas, onde eu daria qualidade de vida. Eu sou um cara que venho do esporte, eu fiz N esportes e agora eu fiquei no jiu-jitsu, eu já pedalo, já fiz tudo sem imaginar de esporte, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então chegou um momento da minha vida que eu vi que o meu juramento não estava batendo com aquilo que eu vivia. Entendeu? Forte isso. Por exemplo, eu estava ganhando bem com 24 anos, eu estava com 2 carrão na garagem, eu tinha motorista, eu tinha funcionários, né? Eu tinha várias coisas que eu fazia, só que eu tinha que dar plantão de quarta-feira a domingo, descansava segunda, aí terça eu fazia um PSF, Programa de Saúde da Família, e entrava no plantão de novo e virava. E eu era cirurgião, né? Porque eu sempre aprendi a operar desde de novo na faculdade, então eu já operava quando eu me formei, antes de fazer a minha residência aqui em São Paulo. Só que a qualidade de vida eu não estava tendo. E não adianta, o que eu costumo dizer assim, não adianta você falar de uma coisa e você não viver ela, Rodrigo. Entendeu? Uma hipocrisia, né? Como é que você vai vender plano de saúde se você nunca vendeu? Não tem. Você tá entendendo? Então, como que eu vou fazer emagrecimento se eu sou um cara obeso? Entendeu? Como que eu vou cuidar de saúde, vou ser médico, e eu sou um cara obeso, um cara que fuma, um cara que bebe, um cara que tem uma vida desregulada, um cara que não tem um equilíbrio. Porque se você não sabe qualidade de vida, você tem o equilíbrio de todas as áreas da sua vida e em conjunto você tem uma vida de qualidade.
financeira, profissional, familiar, N coisas da sua vida. Até na parte da engenharia a gente vê qualidade de vida. Então, se você não vive o que você fala, não adianta. E aí eu me peguei, eu falei, cara, eu preciso viver aquilo que eu falo. Só que o que aconteceu? Eu não conseguia largar os plantões por causa da questão financeira. Só que aí eu comecei a fazer uma coisa associada a outra. Não foi da noite pro dia. Eu atendia 2 vezes no consultório e o restante eu dava plantão aqui em São Paulo. Comecei lá na Regos, eu tinha 2 pacientes por mês. Só que eu emagreci um cara 40 quilos. E aí começou o boca a boca. O resultado falou por você. O resultado falou por mim. E aí começaram a vir bastantes clientes. Aí eu fui para outra clínica alugada. Ali eu prospectei mais clientes e eu sempre aumentava o meu preço e eu conseguia prospectar mais clientes, os antigos continuavam e eu sempre fui prospectando mais clientes e vendendo para os meus antigos clientes. Então eu sempre tive essa visão. E minha visão nunca foi eu trabalhar sozinho, porque sozinho você consegue chegar, mas você não consegue manter. Mas você com uma equipe, com alguém, você consegue chegar longe e você consegue se manter mais longe. E mais fácil, mais tranquilo, mais consistente. Entendeu? E aí eu falei, cara, um dia eu vou ter minha clínica, um dia eu vou trabalhar só qualidade de vida. Só que chegou um dia da minha vida que eu ia voltar lá pro Maranhão. E aí eu recebi uma palavra de Deus que não era para eu voltar. Sendo que eu já tinha passado o meu carro, já tinha largado alguns plantões. Eu tava 2 dias no consultório. E aí um dia eu assisti aquele Shark Tank, cara, dos empresários. Isso é legal porque você vê a experiência dos caras. Ah, não vou assistir. Porque eu falo, o ser humano quando ele acha que ele sabe de tudo, ele já vai perder. Sim. Entendeu? Ele já perde, ele já começa a ficar estagnado. Então você tem que sempre estar ouvindo alguém falar que é mais experiente que você. E eu escutei o cara da Chili Beans perguntar pro cara assim, você acredita no seu negócio? E aí o cara virou e falou assim, eu acredito. 100%? Aí o cara falou, 100%. Aí o cara da Chili Beans virou pro cara e falou assim, e por que você não vive seu negócio 100%? Você tem outro emprego associado? Cara, aquela palavra entrou no meu coração. Na mesma hora eu virei pra minha esposa, tava na cama e falei assim, é isso. Uau. Eu vou largar tudo de plantão e eu vou pra cima e fica tranquilo, o consultório vai virar. Ela falou, mas como, meu Deus? Mulher, a gente vai pagar mulher, seja mulher. Aí eu falei, Deus está no controle e vai dar certo. Cara, daquele dia que eu falei, eu abri mais 3 dias no consultório, larguei todos os plantões. E de lá até aqui, eu nunca fiquei sem paciente, porque Deus sempre trouxe os pacientes. Uau. E aí, desse tempo todo, que levaram 5, 6 anos, eu perdi, quando eu me casei, eu perdi 27 quilos em 5 meses. Eu ia te perguntar isso. Você na verdade, produto. Você, na verdade, antes do período em que você falou assim, cara, eu preciso me preocupar em relação à minha saúde. Exatamente. Você na verdade, tinha... Assim, eu tinha me largado, né? Você tinha abandonado a sua saúde para cuidar da saúde dos outros. Tá condizendo. E você olhava para você e falava, peraí, o que eu tô fazendo comigo? Aí um amigo meu carioca falou assim, meu irmão, tem caô não, tá ligado que você tem que fazer, bicho? Eu falei, o quê? Irmão, você tem que cuidar da sua saúde aí. Aí eu falei, é mesmo? Cara, quando você ficar magro, a galera vai vir todinha. Aí eu falei, vixe, cara, é isso. Aí eu perdi 27 quilos em 5 meses quando eu casei. E aí eu emagreci esse cara 40 quilos, aí virou. E aí durante esses 5 anos aí, virou de uma forma que eu acabei montando o Instituto Dr. Sebastião Souza. Legal. Eu saí de uma salinha de 13 por 20 para ir para uma clínica de 400 metros quadrados com mais de 10 salas. Eu tive nessa sala, 13 por 20. Nossa, cara. Passei lá contigo e tive agora na clínica também. E o que é mais louco é assim, quando as pessoas elas olham hoje a sua clínica, elas não têm ideia do que você passou, né? Não. Elas não têm ideia. Então, assim, às vezes as pessoas... A Estê fez um post, minha esposa fez um post esses dias, sobre a gente, muitas vezes, olhar o livro e julgar pela capa. Isso. E não querer folhear o livro e entender qual que é a história. Exatamente. Então, hoje, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir um pouquinho da história do Seba. Eu tive com o Seba no Amazonas, nós vamos fazer uma missão, né? Uma ação social com um pessoal incrível que é do Resgate Amazonas. E lá eu pude ver você em ação. Sem nada de estrutura, a gente num lugar onde você tem que tomar uma decisão rápida. Eu lembro de uma criança que chegou com um dedo, né? E você falou, não, nós vamos fazer a cirurgia, vamos operar ele. Polidactilia, né? E ali, sem nenhuma estrutura, você pegou e teve essa tomada de decisão, eu vou fazer. E aí, cara, na hora, assim, aquilo me chamou a atenção. Falei, cara,
como deve ser a vida de um médico, né? Às vezes tem que ter uma tomada de decisão que influencia a vida das pessoas. E no seu caso, você está trabalhando o contrário disso. O que eu vejo que eu acho que assim, mais me chama a atenção na sua profissão e na forma como você tem conduzido ela, é que você não está esperando o cara chegar infartado, você não está esperando o cara chegar com o joelho para operar, você não está esperando o cara chegar lá com uma insuficiência respiratória, ou sei lá, com qualquer outro tipo de coisa. Você está antecipando todas essas coisas e trazendo qualidade de vida para as pessoas. Então, a prevenção da questão da doença, nesse percurso todo de vida das pessoas, ela é muito importante. Como você trabalha essa questão? Que prevenir, com toda certeza, ela é melhor do que remediar. Mas como você trabalha isso? Como que você trabalha a mente dos seus pacientes no sentido de que, olha, é importante você cuidar da sua saúde agora, fazer uma prevenção para você não ter um problema futuro? O que acontece? Quando a gente se forma, a gente ouviu falar que o SUS tinha botado medicina preventiva, ou seja, programa de saúde da família. Mas se você for ver, isso nunca existiu, cara. Porque como que você previne doenças crônicas se você não tratou o cara lá atrás? Você não vai prevenir a doença, você vai tratar o sintoma, certo? Então o que acontece? Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, tá? Que eu falo que é melhor você cuidar da sua saúde para que no futuro você não perca tempo cuidando da sua doença. Uau! Como que é? Fala de novo. É melhor você cuidar da sua saúde para que no futuro você não perca tempo cuidando da sua doença. Tempo e recurso, né? Exatamente, é isso aí, tempo, o gatilho é esse. Mano, se você não gastar dinheiro para cuidar da sua saúde, você vai gastar dinheiro para cuidar da sua doença. Quantas pessoas não se cuidaram lá no futuro, prósperos ao extremo, lá no futuro eles gastam dinheiro com uma doença que não vai ser curada porque ela é crônica. E o dinheiro dele não vai valer mais de nada. Não vai nada, ele vai morrer. Olha só que louco isso. Como eu trabalho com plano de saúde, diariamente eu falo com clientes... Nossa, bate muito. Que eles falam assim, vale a pena ter um plano de saúde? Porque eu pago consulta, eu pago exame, eu pago tudo isso do bolso. Cara, legal, você tem grana para pagar uma consulta, um exame. Isso não te traz um desequilíbrio financeiro. Pô. Mas se você precisar de uma cirurgia e você tiver que se internar num Einstein da vida, você vai deixar 30 pau. A diária. Só 30 pra você ficar lá. E aí você pensa o seguinte, o cara tiver qualquer problema, ele fica lá 10, 15, 20 dias, ele vai vender um apartamento para pagar aquela questão. Então, muitas vezes a pessoa, por uma questão de economia, uma economia porca e burra... Ignorância. Essa palavra. Ele acaba não blindando o patrimônio dele. Então, hoje, o que seria blindar o patrimônio dele? Cuidar da saúde no seu caso. Cara. Vamos pensar o seguinte, então, o cara, às vezes, ele tem que passar lá uma consulta contigo. Aí você fala, custa R$ 1.500 a consulta. Aí o cara vai falar assim, pô, você vai estar caro. Beleza, por que caro? Porque o cara vai avaliar essa consulta no período de 15 minutos ou 1 hora que você vai ter com ele, só que ele não viu que essa 1 hora está resumida em 15 anos de estudo que você teve. Exatamente. Olha que louco isso. Ele não consegue gerar o valor na cabeça dele. Por que o cara não consegue? Então, isso já mostra por que as pessoas estão doentes, cara. Todo mundo está doente. Isso já mostra por que as pessoas estão doentes. Então, vamos lá. Voltando a essa questão toda aí, você é um cara que olha fora da caixa, você é um cara que eu vejo que você está olhando lá na frente, você não anda por vista, você anda por visão, a gente já falou sobre isso. Cara, me fala um pouco sobre, voltando lá ao assunto, você largou o plantão, você largou aquilo que as pessoas chamavam de estabilidade, a gente já falou isso, e aí empreender. Quais são as dificuldades que você está enfrentando no empreendedorismo? Porque eu sei que não é fácil montar uma estrutura. Eu vi sua estrutura, é a coisa mais linda. Você usou o que há de melhor lá, você está recebendo bem as pessoas. Mas qual a dificuldade? O que você pode deixar de mensagem para essa galera que quer começar? E o quanto isso vale a pena? Porque às vezes as pessoas elas vão falar assim, Rodrigo, isso eu escuto direto. Quando a gente fala, por exemplo, você tem que se converter, as pessoas falam o seguinte, mas eu vou ter que parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo, certo? As pessoas focam no quê? Na renúncia. Então deixa já uma mensagem para que as pessoas querem começar a empreender. Qual é a dificuldade e qual é o benefício disso? Cara, o empreendedor, ele já é um cara que vai ter dificuldade o resto da vida, né? Você pensou em empreender, você já vai dar um nó no seu cérebro, já vai ficar mal de cabeça, entendeu? E aí o cara acha que a maior dificuldade é dinheiro. Só que a maior dificuldade não é dinheiro, entendeu? Você tem que gerar esse dinheiro. Como que você vai gerar isso? Cara, é o que eu costumo falar. Você tem que viver por um propósito e acreditar naquilo que Deus tem na sua vida. Se você se conectar com a fonte que é Deus, né? Fala que Ele é o dono do ouro, que Ele é o dono da prata,
ele é o dono de todas as coisas, que nada acontece no mundo que ele não saiba. Então ele é o gerador de recursos para você, tá? E o empreendedor, o problema do empreendedor, Rodrigo, eu acho que, tipo assim, eu fui um cara, você é um cara que a gente não tem medo, brother. Empreendedor, ele não tem medo, e ele é um cara que ele está disposto a quebrar várias vezes na vida. Se ele quebrar, ele vai levantar de novo. Se ele quebrar, ele vai levantar de novo. Certo? Por quê? Porque empreendedorismo é isso, cara. É sentir esse frio na barriga, é sentir essa parada de, meu, será se vai? E você fala, vai. Você entendeu? E vai chegar que não vai. E aí você vai de novo e cria outra história. Entrou a pandemia, eu tô com uma estrutura física de 1 ano e meio, que eu acabei de montar o Instituto do Dr. Sebassou, que me dá você tem um custo muito alto. Só que eu sou um cara que desde 2015 estou na internet, entendeu? E agora, quando entrou, Deus falou para mim, faz isso. E eu fui, liguei para um, liguei para outro, já tinha os caras, já tinha todo mundo, movimentei e criei. E tô agora mais forte ainda na internet. Então eu acho assim, a maior dificuldade que a galera vai pensar é o dinheiro. Mas se você for ver, ninguém começou com 1 milhão na conta para poder empreender. A gente começa a partir de uma ideia. Então eu digo que você tem que ter uma big idea e você tem que resolver o problema de alguém. É isso. Resolver a dor de alguém. A dor de alguém. Porque empreender é você resolver o problema e a dor de alguém, tá? E o problema nosso, a gente pensa que quando você tem uma dificuldade, que aquele problema vai te impedir de seguir. Não, o seu problema, ele tem que ser a resolução dele mesmo. Entendeu? Então não adianta, o empreendedorismo, ainda mais no Brasil, né, cara? Ele Aqui você tem que fazer mágica, né? Exatamente. Ele tem dificuldade, você não vai ter recurso, mas se você tiver uma grande ideia e você conseguir executar essa ideia, você vai conseguir se dar bem. E outra, resolva a dor de alguém. Qual é a principal dor do meu cliente? Por que eu sei a principal dor do meu cliente? Porque eu vivi. Então, eu trato emagrecimento. Então, meu cliente, ele é um obeso ou um sobrepeso, certo? E eu sei quais são as dores dele. Eu sei aonde eu tenho que agir. Eu sei onde eu tenho que destravar. Porque eu conheço, eu vivi. Então eu trato a dor do cara. É a mesma dor que eu sentia, que eu sinto até hoje. Então eu trato a dor. Por que você conhece seu cliente? Por que você vai lá no cara, troca uma ideia? Porque você sabe quem é o seu cliente. Você sabe a dor desse cara. Você sabe onde é que está a dor desse cara. Esse cara pode ser milionário, mas no dia que ele ficar doente e for para o hospital, ele vai gastar trilhões e ele vai gastar o dinheiro dele. E a dor dele é essa. Se ele tem um plano de saúde, ele consegue usar o plano de saúde, ele consegue lutar para esse plano de saúde pagar. Então, o empreendedorismo é assim, ó, a dica principal, resolva a dor do seu cliente, do seu paciente, do que for seu, resolva a dor dessa pessoa. Quando você tem a resolução do problema, que o próprio problema é a sua resolução, né? Você consegue empreender. E outra, não vai pensando que é fácil não, cara. Você tem empreendedores aí que já quebraram 9 vezes. Eu costumo falar assim, ó, eu tô lá porque Deus me sustentou, tô com minha clínica aberta, graças a Deus não fechei nenhuma hora da pandemia. E outra, o que acontece? A clínica tá aberta por milagre, cara. E outra, eu fui pra internet. Eu arrumei outra opção. E empreender é isso. É quando você sempre tem algo, não existe o plano B, né? Existe o plano A e você tem que criar alguma coisa em cima disso. Cada vez mais, cada vez mais. E outra, quebrou, levanta de novo. Quebrou, levanta de novo. Quebrou, levanta de novo. Não importa quantas vezes você cai, sim quantas você levanta, né? Não tem. Eu falo, mas eu caí, sei lá, eu caí 10 vezes, mas eu levantei 11, então eu termino de pé. Isso aí, né? Pô, eu vou te falar, nessa crise veio, eu perdi 80% a 90% dos meus clientes. Aí tá aberto, os caras vêem tudo e falam assim, e aí, como que você tá aí? Cara, primeiro é Deus. Segundo, eu quebrei, mas eu levantei de novo. E eu acho que um fator determinante que eu olho para você, assim, eu enxergo, é que no momento de retração, no momento onde as pessoas pisam no freio, você mete o pé no acelerador. Isso é uma característica sua. Cara, não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou voltar e dar plantão? Vou nada, Não tem essa opção. Não tem essa opção. Só tem uma opção. Retroceder não é uma opção quando você tem uma escolha, cara. Retroceder não é uma opção quando você toma uma decisão. Propósito, eu aprendi isso esses dias. Propósito, Deus falou muito forte comigo isso. Propósito, na verdade, é você realizar, é você concretizar um objetivo próprio. Exatamente. Porque, por exemplo, você pensa o seguinte,
Judas veio para a Terra com um propósito de ser o traidor? Deus ia colocar ele na Terra para ser o propósito dele ser o traidor? Não, mas existia alguém que teria que trair. E ele escolheu ser o traidor. Então o propósito dele foi esse. Exatamente. Foi marcado por isso. Por isso. Então, quando você fala assim, eu tenho um propósito, na verdade você tem um objetivo e a concretização desse objetivo é o propósito. Exatamente. Então você não pode voltar atrás. Se não você quer falar de propósito, você tem que concretizar aquilo que você colocou como meta e objetivo na sua vida. Eu falo pros caras, pô, o cara tá dando plantão de novo, meu. Vai cagar com toda a sua história. Sabe o que é muito louco, Seba? As pessoas às vezes elas se preocupam muito com a questão da biografia. A biografia é uma história bonita, onde você conta uma história onde você é o herói. A gente conta testemunho. Onde, na verdade, a gente conta todos os nossos fracassos e a gente coloca ele como centro de todas as coisas. Ele, né, cara? Isso é muito louco. Eu vou finalizar aqui, vou fazer mais uma pergunta pro doutor, mas antes de mais nada, se você tá querendo ser um empreendedor, você precisa ter atitude. E a atitude é você meter o dedo aí no curtir, meter o dedo no compartilhar, você meter o dedo no se inscrever. Porque se você não tiver o mínimo dessas 3 atitudes, você não vai conseguir empreender. Não vai. Se você não conseguir cumprir essa tarefa, que é curtir, compartilhar e se inscrever no canal, não adianta. Esquece empreendedorismo. Esquece. Você não vai avançar para a próxima etapa. Então, galera, para a gente finalizar aqui, eu vou perguntar para você o seguinte, é uma questão minha, uma dúvida minha. Aonde você acha que a rede social pode te levar? E aí a gente encerra aqui. Cara, da rede social é o... Cara, falar assim, se o empreendedor ele não tiver dentro da rede social... E quando a gente fala de rede social, a gente só fala de Instagram não, cara. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, a gente fala YouTube. Você tem que estar em todas as redes. TikTok... Pra quem não sabe, TikTok, cara, eu soube 2 anos atrás que ia ser a segunda rede maior depois do Instagram. E ele vinha pra arrebentar o Instagram. Por que o Instagram botou o Reels? Por quê? Pra brigar com o TikTok. Porque o Instagram quer a atenção da gente. Inclusive eles estão entregando, né? Entregando, vai lá. Tá lá. E outra, detalhe, ninguém sabe ainda, mas o IGTV vai vir para competir com o YouTube. O YouTube vai virar a questão de televisão. O YouTube é uma televisão pra gente. Mas o IGTV, ele vai viralizar e você vai poder ganhar dinheiro com ele. Tá? Isso aqui é já tá monetizando o IGTV? Já tá monetizando ou não? Já. Só nos Estados Unidos? No Brasil. Então, o que acontece? Isso aqui é para outro assunto. Então, o que a rede social ela pode alcançar? Ela não vai te trazer dinheiro, mas ela é uma vitrine para você levar o seu negócio aonde você quer. Se você tem um lugar físico, você alcança, vamos lá, 80 mil pessoas, certo? Vai que você tem um lugar físico, você consegue, se for grande, vamos ver, o cara tem um supermercado, ele consegue alcançar nesse giro aí 80 mil entrando ali, bababá, beleza. Se ele vai para a internet e cria uma loja virtual, ele pode alcançar mais de 1 milhão de pessoas. Então você não tem a proporção, não é algo palpável, é algo intangível, tá? É algo intangível, por quê? Porque você não tem algo palpável para falar, cara, aqui eu tenho 5 dedos na mão. Quando você vai para a internet, eu sou acostumado a receber paciente que eu não sei de onde me achou e o cara falou, achou, eu te achei no Instagram. Eu procurei vários médicos e eu vim porque eu te achei no Instagram. Então não é algo palpável. Então aquilo que não é palpável, você pode alcançar trilhões de pessoas, né? Que não vai existir trilhões de pessoas, né? Mas você pode alcançar um número maior de pessoas e estar dentro da casa dessas pessoas mostrando o seu trabalho, o seu valor e daí você criar um plano de ação para que você possa levar o seu produto para que essas pessoas possam comprar o seu produto. Quem não está na rede social, infelizmente, está muitos passos atrás de quem começou 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então você já está perdendo. Eu tenho uma frase que é um amigo meu que usa, quem chega primeiro bebe água limpa. Então quem chegou primeiro vai começar a usufruir de tudo o que a rede social traz para dentro do empreendedorismo, para o empresário e para isso. Você vê grandes empresas fecharam as portas porque não tinha marketplace, porque não tinha nem iFood, não tinha Uber Eats, não tinha nada. Então grandes restaurantes e redes fecharam porque não sabia esse acesso digital, tá? Revolucionário que tinha nas mãos. E agora daqui para frente eu vou te falar uma coisa, o pessoal que saiu, que está trabalhando no home office, eles não vão voltar para algumas empresas, tá? E vai continuar tudo online.
A XP fechou, né? Você viu, né? Só que ela tá toda online. Cara, e ela tá alcançando, acho que o número de pessoas, tipo, absurdamente. A Amazon dobrou, entendeu? Então, tipo, o Mercado Livre alugou mais 10 galpões aqui em São Paulo porque não aguentou a demanda. Saiu o balanço agora, o Mercado Livre, ele ultrapassou a Via Varejo, né? Então, é isso. Essa é a mensagem do nosso querido Dr. Seba. Tamo junto. Então, temos que estar na internet. Tem que estar na internet 100%. E não é tarde, né, cara? Não, Assim, cara. aquela história de beber água limpa, mas então, já que você não tem água limpa, esteja disposto a beber água que alguém já bebeu. Exatamente. Mas Reproduz. faz algo novo. Talvez você vai extrair ali uma nova fonte. Então copia e joga na sua frequência e adapta. É isso. Copia, joga na frequência e adapta. Nada se cria, tudo se copia. Eu tava ouvindo um negócio esses dias no Vale do Silício, que lá quase nada foi invenção, tudo foi inovação. Tudo, pô. Então para de querer inventar, que você não vai reinventar a roda. Inove. Não. Certo? Exatamente. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Deus abençoe. obrigadão. Obrigado, Tamo junto. Seba.